Cada vez mais as pessoas buscam terapias complementares para encontrar a felicidade, o equilíbrio, e é sobre isso que eu converso com ela em Lisboa, ela que é coach e terapeuta. E a gente vai falar sobre terapias que trazem equilíbrio para o ser humano, que tragam felicidade. Hoje a gente se depara com pessoas que buscam outras alternativas para que sejam mais felizes. Pranoterapia, meditação, a prática da gratidão. Mas mesmo assim, diante de todas essas terapias, existem pessoas que desconfiam que elas realmente tenham efeito. Isso é falta de conhecimento. Olá, Ana. Então, a gratidão está aqui, grata pelo convite. Eu acredito que existem cada vez mais pessoas abertas a essa via complementar. E que um equívoco que cabe a gente, então, um público mais especializado e sanando, é a ideia de que é preciso optar por ou uma via complementar ou uma via tradicional. Quando, na verdade, a pranoterapia, outras técnicas de healing, constelação familiar, vêm somar e complementar as vias tradicionais, médicas, psiquiátricas, de auxílio ao desenvolvimento humano. Então, sim, tem pessoas que desconhecem, claro, mas também tem pessoas que, conhecendo um pouco e não profundamente, ficam com essa sensação de que é preciso fazer uma opção. E isso sim é uma via equivocada que a gente está aqui então para ajudar a esclarecer mais. Outra questão também que é um grande equívoco, que as pessoas misturam muito essas terapias com a questão de religiosidade. Sim. Eu que adoro esses temas e já fui praticante da meditação, acho pranoterapia algo incrível, me deparo com situações, frases extremamente equivocadas, porque atribuem a estas a questão de religiosidade, quando na verdade não interfere na religião que a pessoa pratica. Claro, ainda mais hoje, com toda a proposta de mindfulness que está aí em vigor há 40 anos já, sendo isso pesquisado dentro dos institutos de pesquisa e de psiquiatria e de medicina, a gente tem essa completa proposta, né, de um trabalho da espiritualidade sem necessariamente passar pela religiosidade, mas também da ideia da meditação como um treino realmente neural, cerebral, com uma capacidade maior de desaceleramento, de pausa e de maior saúde, então, que então é física, mental, emocional e espiritual. A meditação é simplesmente ficar em silêncio e refletir? Não, é um percurso muito árduo, né? Não. Porque muitas vezes pensam, nossa, meditação, eu meditei hoje, eu fiquei em silêncio e refleti. Não é isso. Foi bom. Pela proposta, é claro que hoje existem muitas técnicas, né, e muitas delas fundamentadas milenarmente, umas sim, algumas referências religiosas, outras não, umas mais ativas, outras mais passivas, mas a pergunta mais comum que eu recebo é: Ellen, eu sou capaz de meditar? Ou então a afirmação de que não, eu nunca vou conseguir meditar, pela perspectiva de que seria realmente esvaziar a mente. E isso não é o objetivo em si da meditação. A meditação, bem pelo contrário, ela vem como uma proposta de um treino. A gente não precisa esvaziar a mente, desconectar de tudo, não pensar. De maneira alguma é o objetivo final da meditação. É claro que a gente tem como uma experiência de topor, depois de algum treino, a capacidade de desaceleração dessas frequências cerebrais. Isso não significa esvaziamento, não são sinônimos, né? Então a gente começa o treino da meditação através de um exercício de atenção, de consciência, de então estar atento ao que eu estou pensando. Estar atento às sensações corporais, estar atento ao que eu estou sentindo, para ir chegando nessa capacidade de estar. Um exercício de concentração. É um exercício de atenção, mas ainda assim a atenção fala pouco do que é o objetivo em si, porque é mais um repouso na presença. Numa condição de estar atento ao que sinto, às minhas sensações corporais, ao mesmo tempo, sem tensão, com os estímulos externos. E esse é o grande desafio. Olhar para dentro. Um olhar para dentro somado a um olhar para fora em equilíbrio, em repouso na presença, na capacidade de estar presente, física, mental e emocionalmente. Ou seja, isso é um treino mesmo, porque a tendência é que quando a gente começa a percorrer esse caminho da meditação, a gente primeiro interiorize, porque é isso que está na maioria das pessoas em déficit. As pessoas estão hiperestimuladas para fora, então tendem ao início da prática se interiorizarem, se aquietarem mais. Tem muita gente que passa dias, anos sem esse momento de interiorização. Eu na minha experiência liderando grupos de meditação, eu sinto que existe uma hiperexpectativa em torno também da experiência da meditação, porque a meditação não vem para sanar todos os males, né? Mindfulness não vem como uma solução global e completa para tudo, e aí um pouco a perspectiva do que se busca com isso e da felicidade. Mas sim vem como algo complementar.
E nessa ideia de que, então, eu posso ter vivido momentos de meditação sem ter tido uma duração muito larga disso. Então, eu posso estar na minha primeira experiência de meditação, em grupo ou individualmente, e numa proposta de estar em meditação 10 minutos, eu posso ter conseguido, de repente, 30 segundos. E que bom, é um primeiro passo. E então, olhar com mais amorosidade e respeito para o nosso próprio treino auxilia muito, porque essa expectativa de que então eu tenho que ser capaz de, pela primeira vez, sentar e estar nesse estado 5 minutos, nesse estado de atentividade, que é um termo que, inclusive, a Kátia Stubben, do Instituto de Psiquiatria da USP, tem trazido muito para nós, que é essa capacidade de estar, então, em estado de presença e atenção, dentro e fora. É realmente um treino que budistas e alguns lamas e alguns monges tendem a, estando dedicados exclusivamente a isso, com 8, 10 horas por dia, ainda assim levar quase um ano para atingir esses marcos de sustentação na atentividade interna e externa. Eu entrevistei um psiquiatra e ele disse que a meditação era um fator de proteção para a saúde mental, que a medicina reconhecia a meditação como benefício para as pessoas, que se ele pudesse dar dicas, certamente a meditação seria uma dica da prática diária para a pessoa, porque reduz estresse, ansiedade, pode ser feita até mesmo para crianças, né? Desde começando na infância. Tremendamente. A gente tem até um grupo, né, dedicado às crianças, às quartas-feiras. As crianças são super receptivas ao trabalho e realmente elas já conseguem pouco a pouco ir olhando para essa nova perspectiva de que é possível estar presente. É possível estar presente ao que penso, ao que sinto, aonde estou por inteiro aqui. E é uma experiência muito gratificante, porque elas relatam ao final, às vezes até mais sensações de tranquilidade, de paz do que os próprios adultos. Exatamente pelas menores condições de crença limitante. E sim, a psiquiatria tem abraçado muito isso, porque cada vez é maior o número de pesquisas que comprovam os resultados fisiológicos, que comprovam realmente, inclusive, o aumento de massa, de densidade das regiões do cérebro, de prazer, de paz, responsáveis por isso. Então, a neurociência tem respaldado muito a prática de meditação, as pesquisas que também têm ido mais longe com o que são as práticas de espiritualidade e suas consequências, têm chancelado muito disso que empiricamente, milenarmente já se sabe, que é de que a meditação traz uma pausa, traz então um melhor ritmo, traz um estado de plenitude, de paz maior e também uma desidentificação. E o grande desafio para esse estado de felicidade que a gente então está aqui propondo é de que vai existir como parte da vida pensamentos, emoções insatisfatórios, vai existir momentos de sofrimento. E mesmo aquelas pessoas que são mal-humoradas, que todo dia têm pensamentos negativos, não se libertam, com a meditação ela pode conseguir dar um passo e romper com tudo isso? É um treino, claro que ela precisa querer, determinar-se para que ela mantenha a prática, porque na nossa proposta a gente vai sempre pedir que a pessoa pelo menos esteja conosco por um mês, para ela poder ter então alguns marcos dessa experiência e tomar a decisão se é uma prática adaptada à realidade dela, ao desejo dela, mas que é um caminho, mas não um caminho forçoso, né? A pessoa tem que estar realmente tem que querer, né? Muito disposta, muito aberta a isso. A pranoterapia, o que vem a ser a pranoterapia? Ela é disseminada em mais de 80 países, tem essa busca, do reequilíbrio da energia vital, mas o que é a pranoterapia? A pranoterapia é uma técnica de medicina energética, também é complementar. Ela tem origem na Filipina, com um grande engenheiro, um grande pesquisador, que é o professor Shoko Koksui. Ele realmente teve a astúcia de pesquisar muitas linhas de tratamento, de cura energética e trazer uma assertividade e também uma profundidade do trabalho muito interessante. Me chamou muita atenção inicialmente pelos resultados que me agregou, porque a técnica em si consiste em limpar, energizar e estabilizar partes do corpo. Esse corpo que então não é só físico, mas também é emocional, também é mental. E aí a gente é energia, a gente está envolto em energia. A gente tem cor, Ellen? A gente pode ter cores, a gente pode ter cores. A gente pode ter muitas cores, E dentro da pranoterapia a gente vai estudar então um pouco do que é essa proposta da própria medicina nossa aqui ocidental, da fisiologia, da anatomia. Vamos também apoiar em alguns níveis complementarmente a maior saúde do corpo físico, mas também o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual. E cada corpo desse tem uma aura, tem então um invólucro
E esse invólucro pode sim manifestar cores, e é claro que isso requer, né, uma sensibilidade, um treino, algumas pessoas com maior aptidão inata, outras menos, para conseguir acessar essas cores. Por exemplo, eu já li a importância do sal, que o sal ele é um filtro energético, é isso mesmo? Que o sal ele tem um benefício, o sal é bíblico, né? Sim, o sal é bíblico, o sal está em todas as culturas, o sal está em todas as religiões como um item sagrado, consagrado, e ele tem a propriedade de desintegração, de limpeza. Então ele é um filtro mesmo. Ele é realmente um filtro, ele cumpre realmente um auxílio muito grande nessa descarga de pensamentos, de palavras, de emoções que nós estamos gerando o tempo todo. Então o banho de sal grosso, que é tão famoso, né, na sabedoria popular, tem sua razão científica. Tem, grosso ou fino, aliás, porque é a propriedade do sal que vai conseguir essa limpeza e essa desintegração. Isso é, inclusive, cientificamente observável. Não tem nada a ver com a questão, porque muita gente fala, nossa, banho de sal grosso, você já está pensando em misticismo. Não, ele é algo científico também, né? Exatamente, ele tem respaldo científico, por quê? Porque a propriedade física dele é de fragmentação, é de desintegração. Então ele funciona como uma unidade desintegradora de tensões, sejam elas físicas. Então se você tiver com uma dor, com uma tensão muscular e fizer uma simples esfoliação com sal, você vai ter também um alívio, no nível físico e também no nível emocional. Então pode ser fino, pode ser grosso, é a propriedade do sal que vai auxiliar nesse sentido da limpeza. Eu vou andar então agora com uma água cheia de sal, borrifando nas pessoas, vou gritar todo mundo. Constelação familiar. Entrevista com a juíza Jaqueline Cheroli, a gente falou muito sobre constelação familiar e me chamou a atenção o direito, que é uma área tão dura, né? Eu digo dura assim, tão cheio de regras, de leis, né? Muito normatizada, considerando a constelação familiar como uma ferramenta de resolução de conflitos. E você, como terapeuta que trabalha com constelação familiar, a constelação familiar é relativamente jovem aqui em Cuiabá, né? A aplicação da constelação familiar, e tem essa proposta que a gente pode ser melhor do que foram nossos pais, para que sejamos melhores pais para nossos filhos. Então, quando a gente pensa em constelação familiar, a palavra já diz, a gente engloba toda a família, a partir do que é a constelação, o que eu posso ter de benefício participando ou aplicando constelação familiar. Grata pela pergunta, Ana. Bom, a constelação familiar nos reconhece como parte de um sistema, compondo esse sistema e sendo composto por esse sistema. Então, uma perspectiva que ajuda a gente a entender que tudo ou muito do que a gente vive, na verdade, é uma continuidade do que vem sendo vivido, desde um ponto de vista que é antropológico, que é sociológico, mas que também é familiar, no sentido da sua hereditariedade. Que então a gente, mais do que herdar traços físicos, a gente herda traços comportamentais, a gente herda visão de mundo. A gente traz memórias coletivas, visão de mundo, exato. E a gente traz uma programação que então também é biológica, mas também é emocional, de que diante de determinado conflito, o meu software familiar diz que o caminho de resolução é X ou é Y. Ou é somatizar determinado órgão, ou é desenvolver determinado comportamento e padrão de repetição, que pode ser uma falência, que pode ser então uma ruptura de laços amorosos, que podem ser abortos, que podem ser momentos muito relacionados aos extremos da vida, nascer e morrer. Então Bert Hellinger, com sua sabedoria, né, propôs tudo isso para nós há mais de 40 anos. Não é uma técnica em si nova, mas é um olhar que ele então sistematizou depois de muita pesquisa. E aqui em Cuiabá, eu particularmente trabalho com constelações familiares há 8 anos, conheço profissionais que trabalham há 12 anos. O trabalho já tem um tempo, né? Acho que agora ganha essa questão da mídia, então ele fica bem em tendência, em moda, mas já está sendo feito um trabalho há muito tempo. E fico muito feliz por essa receptividade do universo jurídico, porque eu também venho do universo jurídico e é uma alegria para mim ver isso. E isso começou muito forte no Brasil, lá em Salvador, e tem se expandido, e a gente tem excelentes profissionais em Cuiabá e no Mato Grosso, realmente cumprindo esse papel de realizar constelações familiares especificamente dentro da seara, dos fóruns e dentro dos contextos familiares. Então o indivíduo ele se percebe nesse sistema e consegue, a partir desse olhar, romper com coisas que não lhe fazem bem, que lhe fazem repetir ações que não lhe tragam benefícios?
Eu sinto que o maior movimento em lugar de ruptura é de integração, na verdade. Eu sinto que a constelação familiar apoia muito a gente a integrar o pai e a mãe, e integrando, seja eles com as qualidades que foram possíveis a eles, conseguirem ir mais longe. Mas não numa perspectiva de efetivamente sermos melhores, porque é essa angústia de sermos melhores que muitas vezes leva à ruptura. E são as rupturas e exclusões que na constelação trazem a revelação de grandes problemas, de grandes repetições. É como um pouco da crença popular. Então esse popular. aprimoramento do ser humano, ele vem naturalmente. Ele vem como uma integração, ele vem como dando um lugar mesmo. Quando eu consigo dar um lugar para as dores da minha família, quando eu consigo dar um lugar para esses padrões, consigo ser parte disso, eu consigo me libertar da obrigatoriedade de repetir, porque eu já pertenço e eu não preciso repetir para pertencer. Então é um conceito de vida de muito mais incluir do que excluir, de muito mais ir além, levando comigo então toda essa história, do que ir além para provar que posso ser melhor. Porque esse movimento da prova e da ansiedade de ser melhor, muitas vezes é o que gera os complexos e as fragmentações. Então eu não preciso de você, papai e mamãe. Então eu não preciso de você, sócio. Eu não preciso de você, marido, porque eu sou melhor que você. E aí está o grande perigo que a condição e o olhar sistêmico nos ajudam então a equilibrar. Eu posso ser eu, dando o direito de ser você também quem é. E a gente pode seguir cada um o seu melhor destino. Uma professora doutora da UERJ, em conversa comigo, disse o seguinte, que as pessoas possuem características, que virtudes e defeitos somos nós que olhamos para a característica daquela pessoa. Claro. Então a gente tem essa coisa de falar tanto do defeito da outra que a gente tem que começar a utilizar mais essa nomenclatura característica. Legal. Se eu vejo como um defeito ou virtude, é o meu olhar, não necessariamente o que é de fato. E a gente, você dizendo aí questão de relacionamento. Os relacionamentos afetivos hoje, homem, mulher, casamentos, eles têm tido mais dificuldade? O número de divórcios, por exemplo, aumentou significativamente nos últimos anos, considerando as décadas dos nossos pais, por exemplo. Isso significa que as pessoas têm mais liberdade ou as pessoas têm mais dificuldade de lidar com diferenças? O que você percebe no dia a dia? Eu percebo na prática, na clínica, nem uma coisa nem outra, sabe, Ana? Eu sinto que as pessoas estão num movimento de busca de plenitude maior. Com disposição para serem mais espontâneas, mais autênticas e também encontrando vias para viver isso dentro dos casamentos. E que os modelos sociais que a gente traz de casamento não fomentam muito a ideia do incluir, mas sim do excluir. Não fomentam muito a ideia de que podemos seguir juntos, você sendo o seu melhor e eu sendo o meu melhor. E podemos nos dar a mão. E você ser o seu melhor não me ameaça. Então eu sinto... Existe uma competição muito grande hoje nas relações? E pode existir, não é que necessariamente existe, mas pode existir. Eu sinto uma angústia, sinto uma ansiedade em torno de uma realização plena, amorosa, por parte da maioria das pessoas que auxiliam com essa temática. Mas ao mesmo tempo que eu sinto essa angústia, eu sinto também uma busca mais autêntica de viver um casamento mais verdadeiro, sem ter que necessariamente sustentar algo para a convenção familiar ou para a convenção social. E aí nisso eu vejo uma beleza muito grande das pessoas realmente se redesenhando, se reinventando a si mesmas para dar lugar a uma nova matriz de família, uma nova matriz de casamento. Eu vejo isso com muito bons olhos. Então eu acredito muito que exista sim mais liberdade e também acredito muito que exista mais ansiedade e junto com isso existe também uma busca de maior realização, mas uma realização que vai além dos marcos de sucesso, de simplesmente estar casado ou com filhos, morando numa casa linda, mas que as pessoas estão realmente abertas a que é a vivência de uma acolhida recíproca real. Então eu sinto uma carência, uma busca de um olhar, de uma inclusão mais honesta. E os homens também estão buscando? Porque as mulheres, elas têm essa sensibilidade em buscar mais. Sim. Os homens estão também percebendo essas terapias e buscando? Para esse tema eu ainda observo mais mulheres, mas sim já com homens. Eu diria que a diferença lá na minha atuação clínica é relativamente maior das mulheres, mas não é muito. Diria que em torno de 60% do público mais mulher, 40% mais homem. E é muito curioso observar que muitas vezes o homem não traz essa temática como prioridade, mas ela surge. Ele não traz isso como realmente a grande meta de melhoria da vida, às vezes traz a questão financeira, a questão profissional, e vai então tendo um olhar mais refinado para o quanto impacta na vida dele a relação amorosa, a relação familiar,
depois que ele já conseguiu dar lugar às suas ansiedades, já conseguiu realmente entrar no processo mais profundamente. O equilíbrio entre tudo isso, seja a vida amorosa, a familiar, o trabalho, é preciso. A felicidade é o equilíbrio de tudo isso. Não tem como a gente ser feliz se você está desequilibrado em algum aspecto. Por exemplo, alguém que busca essas terapias todas só pensando pela ótica da prosperidade. Eu quero ganhar dinheiro. É a única área da vida. Uma única área da vida. Isso, de repente, em algum momento vai repercutir e falar, não, eu preciso pensar por completo. Então, a gente aí entra em duas áreas muito importantes, que eu penso que é o pano de fundo de tudo que a gente conversou até aqui. Uma, de que de um modo geral, para que a gente tenha uma sustentabilidade, uma plenitude maior, nós vamos precisar encontrar o nosso melhor ponto de equilíbrio individual. Claro que isso é individual, então para algumas pessoas, tem o seu, pelos seus valores, pelas suas programações biológicas, pela tua história familiar, algumas pessoas vão dar mais ênfase a algumas áreas da vida do que a outras, mas enquanto sustentabilidade, enquanto margem de realmente reserva para os momentos de adversidade da vida, faz muita diferença eu ter necessidades mais do que supridas em múltiplas áreas, porque no déficit de uma eu tenho outra para me apoiar. Então, em termos de sustentabilidade, de uma plenitude, de uma felicidade no sentido mais amplo, já vamos falar sobre felicidade, ajuda e aporta muito eu estar olhando para múltiplas áreas, na medida do possível, para todas as áreas. Mas é claro que isso é um processo gradativo, né? Então a gente vai construindo isso. E então, um segundo pano de fundo é que a gente tem uma distorção da percepção de felicidade hoje. Até ontem fiz uma série de gravações no Insta falando um pouco de dois conceitos que fundamentam essa matemática da felicidade. A gente tem um apelo cultural muito grande para o hedonismo, que é a perspectiva de que eu vejo o prazer como bem mais nobre e, portanto, eu tenho que buscar sempre fora essa felicidade, sempre num troféu, num reconhecimento em qualquer área da vida. Ou eu posso também olhar para a felicidade complementarmente, não em exclusão, através do eudaimonismo, que é mais existencialista, que integra mais a transpessoal, que olha para nós como algo já pronto, algo já com valores nobres, que portanto a gente não teria que melhorar, mas sim a gente teria que se acolher. E aí quando a gente pensa nessa matemática da felicidade, que dá sim lugar ao prazer, dá sim lugar aos momentos de carpe diem, mas não como uma prioridade de felicidade, e eu posso colocar isso menor e contido dentro de um espaço maior de eudaimonismo, que é de que eu sou filho de Deus, eu estou plenamente integrado ao universo, eu não preciso nem ter uma religiosidade, não preciso nem acreditar em Deus para viver a perspectiva de que assim, eu trago comigo todo o necessário para viver o meu melhor. Portanto, eu estou pronto, mas nós cristãos chamamos de valores cristãos. Exato, eu estou pronto e eu posso dar melhor olhar para isso, eu posso acolher mais isso. Quando a gente consegue pensar nessa matemática da felicidade, que permite que eu seja feliz, me acolhendo e me amando, tendo momentos de tristeza, tendo crises, e junto com isso também posso ter momentos de prazer, eu consigo também ser mais acolhedor comigo, mais respeitoso. E aí é onde as ferramentas fazem muita diferença. Porque as ferramentas, seja a Pranic Healing, a pranaterapia, a constelação familiar, o Body Talk, eles vêm ajudar nesse equilíbrio de quem eu na essência sou. Então, desidentificando a gente com o carro, com a casa, com a meta, que são importantes, que devem existir, mas que não dizem quem eu sou. Então, quando eu consigo ter essa leveza, dessa retirada do apelo de que eu sou a caneta, eu sou a bolsa, eu sou o sapato, eu sou a casa, eu sou o carro, mas eu posso ter tudo isso e usufruir disso sem fazer-me usufruído disso, eu consigo transitar entre os múltiplos conceitos de felicidade num estado de plenitude maior, me sentindo suficientemente digno, apto a gozar das maiores bênçãos que haja na vida. Então, esses dois panos de fundo tendem a ser muito cuidados e amorosamente respeitados através das terapias, sejam elas as tradicionais ou complementares. Porque muitas vezes somos muito duros conosco, né? Esse é o grande Temos um olhar mais solidário, mais generoso com o próximo e somos duros em relação ao que somos. Sim, e aí a gente entra em algo muito existente no Ocidente. Até há pouco eu não sabia, o Oriente não tem essa perspectiva. É difícil para eles entender a ideia de amor próprio, porque não existe para o oriental uma perspectiva de que eu possa amar
sem antes ter me amado. Já no Ocidente, existe muitas as próprias influências, né, das próprias religiões também, de que somos pecadores, que estamos... E já nasce com a culpa. Estamos culpados, estamos errados, temos que então nos limpar continuamente. Muitas vezes nos boicotar, quantas vezes, né, as pessoas se boicotam porque não se acham merecedoras de algumas coisas. No Ocidente, acolher-se e amar-se é uma tônica muito prioritária para um estado realmente de felicidade, nesse conceito mais amplo de que eu posso sim ter crises, ter desafios, posso ter momentos melhores e piores, prazerosos ou não, e estar pleno e desidentificado e experimentando esse estado de felicidade maior. Aí vem o perdão, que é uma palavra que você utiliza muito, gratidão e perdão. Sim. O perdão é perdoai o próximo, perdoai a si mesmo. Como está o exercício do perdão? As pessoas têm perdoado ou elas guardam muitas mágoas, igual como diz a música da Biquíni Cavadão, carregam cemitérios na cabeça, não é? Sim, eu falo muito, e são dois termos muito úteis, né? Pessoal, profissional, terapeuticamente. Por quê? Porque as pessoas me relatam muito desafio para perdoar. No sentido mais amplo do perdão, que é um sentido até que flerta mais com a compaixão que com o perdão. Que é a ideia de que, então, se eu realmente tivesse a plena consciência de que o outro está pronto e eu também, e eu fosse capaz de despessoalizar que a pessoa não fez para me ferir, mas fez porque é o que ela é capaz de fazer agora, dentro da história que ela traz, eu conseguiria com toda certeza perceber que se ela tivesse consciência, ela não me machucaria por malandragem. Ela seria, sendo malandra, ela não me atacaria, porque as consequências seriam tais que não valeria a pena. Então chegar nessa percepção da despessoalização, de que se eu ainda recebo um ato violento, de que se ainda sou desabonado, é porque eu ainda tenho algo a aprender com isso. E se o outro ainda é o desabonador, é porque ele ainda está nessa dinâmica de repetição inconsciente. E de que não somos necessariamente melhores um que o outro, mas estamos crescendo, é o grande desafio. Então as pessoas realmente têm o desafio de acessar e se manter nessa percepção. Porque a gente até vai lá. O desafio é muitas vezes ficar lá. Então a gente até encontra momentos de... uma vitimização, né? A gente encontra e pratica muito, né? Nas nossas atividades abertas, nas atividades clínicas, esse lugar de que, assim, eu posso coexistir com você, respeitando você e respeitando a mim. O desafio é ficar lá. E aí é onde a gratidão vem funcionando como um pilar muito grande. Quanto mais grato eu tô por tudo que a vida me oferece... Como exercitar a gratidão? A gente basicamente faz isso de início com algumas frases, com alguns exercícios de meditação, de poder olhar para aquilo que já me nutre, poder olhar para aquilo que já é bom, poder agradecer por tudo isso, para então se abastecer disso e se abastecendo dessa força, poder exercitar melhor o perdão, ou poder exercitar melhor qualquer outra prática, porque daí eu tô, né, me amando mais grato por mim mesmo, mais grato pela vida e em melhores condições de avançar. Ellen, você usa muito a palavra exercitar. Sim. Então, pensamentos positivos, a prática, né, perdão, gratidão, são exercícios. Quanto mais a gente pensa positivo, se dedica, se concentra nisso, a gente consegue ser melhor. A gente consegue ter, assim, mesmo se policiar no sentido, não. Existem duas maneiras de observar tal fato e pensar. Sim. Eu vou para esse caminho do positivo, aquela coisa meio poliana. E existem muitas distorções nessa percepção. O fato é que a gente é redesenhável, o nosso cérebro é completamente redesenhável. E a gente pode mudar? Todo mundo pode mudar? Todo mundo pode mudar. Ou não, aquela coisa, pau que nasce torto, morre torto. Eu testemunho diariamente na minha família, no meu trabalho, que as mudanças acontecem para quem realmente prioriza elas. Por isso é um exercício. O exercício de redesenho, porque a gente vem com referências, com conteúdos internos, com programações, mas a gente tem a capacidade da própria plasticidade neural de criar novas percepções. E já tem muitas pesquisas, Bruce Lipton falando muito nisso na biologia da crença, que nós somos viciados em quem a gente vem sendo. A gente é viciado no que a gente vem pensando, quimicamente falando, biologicamente falando. A gente é viciado naquilo que a gente vem sentindo. Então eu tenho que basicamente trabalhar com uma recuperação de um vício, trazer novas emoções, novos pensamentos. E a gente fala tanto, né, do álcool, do cigarro, das drogas, mas os pensamentos dessa natureza também são vícios. São difíceis. Nós somos completamente viciados nas nossas emoções, e eu diria que inclusive a gente busca no álcool, e busca no tabagismo, e na droga, e em situações
insatisfatórias da vida, realmente o vício emocional que a gente já vem trazendo, das experiências, sobretudo ali intrauterinas, os primeiros anos de infância, que são as programações mais fortes de como viver a vida, de como ser acolhido, de como acolher a vida. E às vezes a gente estabelece um vínculo com o outro pelo lado negativo, né? Pela agressão, pelo machucar, pela agressão verbal. Nós estamos bem num momento de mudança de consciência e vibração planetária, que até aqui vigorou muito desde o aspecto da dor, do sofrimento, né? Então é muito comum que a gente venha... O mundo tem muitas dores, né? A gente tem uma herança aí de guerra, de escravidão, que são dores humanas, né? Existenciais. É um peso que o mundo carrega. A gente vem dessa história e desde essa história a gente com toda certeza precisa pouco a pouco exercitar o que então a gente escolhe a partir daqui. E aí nós estamos com todo um ganho nessa fase, nesse momento do planeta, a gente tem todo um ganho de ir mais para a aprendizagem pelo amor, ir mais pela aprendizagem pela inclusão, pela gratidão, pelo perdão. O fato é que a gente vai pegar uma carona bem legal agora, mas nós estamos vindo de um padrão vicioso da dor e da percepção do outro, da percepção de nós mesmos pelo que falta, pelo que não tem. Porque isso também tem muito apelo social, porque isso também vende muito, porque isso mobiliza muito todas as estruturas sociais que a gente tem. Para finalizar, Ellen, qual uma frase que você pode deixar aqui para quem está nos assistindo, que a gente tem que mentalizar todo dia, que tem que falar em voz alta, que vai fazer diferença, que vai fazer com que a gente melhore como ser humano, passe a olhar o mundo de outra maneira? Uma frase. Uau! Eu tenho tantas frases, gente. Para quem está nos assistindo. Nossa, isso aqui é muito legal. Nossa, então eu vou ser ainda mais econômica. Eu diria que uma coisa que pode fazer muita diferença na prática e no exercício diário é tomar um fôlego mesmo, uma pausa que seja de 1 minuto, respirar mais profundamente e depois disso se olhar no espelho, bem no espelho, com privacidade mesmo, e dizer apenas eu sou. Eu sou. Eu sou.